não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai para você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter Boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Nanda. Vamos aproveitar esse comecinho, né, para convidar as amigas. Eu vou mandar aqui também para as pessoas. Abafaram nossa voz. Vamos aproveitar também para escutar essa música. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de Boa noite, Célia. Boa noite, Pérez. Boa noite, Jojo. Boa noite, Cris. Boa noite, Tati. Boa noite, Amanda, Sueli. Boa noite, Larissa. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa Boa noite, Rosane. mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto. Boa noite, Carly. Encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Boa noite. Então, a gente está aqui, né, nessa jornada da mulher de alto valor, né? Vou repetir um pouquinho como que funciona essa jornada. A gente começou na terça-feira, tá? Com lives, com temas relevantes para mulheres, né? Então, eu e a Regiane, a gente pensou nessa jornada aí com muito carinho, né? A gente pensou em assuntos que a gente mais atende nos nossos atendimentos, a gente pensou nas nossas experiências de vida como mulher, para a gente abordar assuntos que são de dificuldades do mundo feminino. Então, hoje nós vamos falar sobre fazendo as pazes com o masculino. Por que esse assunto hoje, né? Porque ontem a gente falou muito sobre relacionamento abusivo, né? Então, ficou um pouquinho pesado ontem, então a gente decidiu falar hoje sobre fazendo as pazes com o masculino. Amanhã, né? Amanhã vocês vão pedir Vale Night aí pro namorado, pro maridão, porque amanhã a gente vai fazer na cama com elas. A gente vai trazer um assunto quente, vamos falar sobre sexo. Então amanhã todo mundo venha de batom vermelho, né? Vou beber um vinhozinho, a gente vai esperar vocês aqui. Domingo não vai ter live, domingo eu vou tratar um assunto que vai ser TPM, no domingo eu vou falar o que é TPM e vai ser no grupo do WhatsApp. Então quem não tá no grupo do WhatsApp vai lá no link da bio, clica lá para entrar no grupo para receber o assunto que a gente vai falar no domingo. Na segunda eu vou estar aqui na live sozinha, a Regiane já não vai estar mais e eu vou falar sobre a vida de Mariana, eu vou contar toda a história da Mariana para vocês. Na terça-feira vai ser um workshop, vai ser fechado, não vai ser aqui no Instagram, o link para acessar a aula vai ser lá no grupo do WhatsApp, vai ser o workshop que vai ser o caminho
tá? A gente vai falar, quer dizer, eu vou falar, vou estar sozinha de novo, vou falar sobre os passos para curar esse feminino ferido, tá? Então, essa é a jornada da mulher de alto valor. Então, quem tá chegando agora, aproveita, manda aí para as amigas, né? A gente nunca sabe quem tá precisando, então manda, mesmo sem saber, que eu vou convidando aqui a Rejane para a Rejane entrar com a gente e a gente começar o assunto de hoje. Boa noite, Natane, boa noite, Maia, quem mais que entrou? Entrou, acho que é Paulinha. Quem eu não cumprimentei, se sintam cumprimentadas. Oi, Rejane. Olá, boa noite. Boa noite. Quer se apresentar um pouquinho, Rejane? Vamos lá. Falar em Isso, você. então. Quem não me conhece, eu sou a Rejane, astróloga, taróloga, oraculista, terapeuta Teta Healing. E o que me conectou aqui nesse trabalho com a Lu foi o oráculo da deusa, né? Esse contato aí com as deusas e o mundo feminino, essa energia toda do feminino. E aí a gente acabou nos conectando por aí, e aí a gente foi, vamos abrir uma jornada aí para falar desse universo, né? Que, como a Lu falou no começo, né, é o que a gente mais vive nos atendimentos é falando sobre assunto feminino, né? Sim, sim, as mulheres sei lá, 80% do. Acho que meu 90 ou 95%, mas na grande maioria dos terapeutas mulheres é É, 80% das pessoas que buscam, né? Que buscam terapias, é né? verdade. Então, vamos Então, começar, né, o assunto de hoje, né? Ontem, para vocês entenderem por que esse motivo, né? Por que esse tema. Ontem a gente falou muito sobre relacionamento abusivo, né? Então, ontem a gente detonou os homens, né? A gente falou mal pra caramba. A gente falou mal pra caramba, né? E a gente não tá aqui para levantar bandeira, né? De que não precisa de homem para nada. Não, a gente acredita que uma mulher de alto valor, ela tá bem resolvida com o masculino também. Ela faz as pazes com o masculino também, né? Então, por isso que a gente decidiu trazer esse tema, fazendo as pazes com o masculino. Então, Rejane, conta um pouquinho daquela parte da da mitologia. mitologia. Então, que essa história é antiga, né, gente? Desde que mundo é mundo, né? Então, na mitologia, no começo, né, na cosmologia, que tudo inicia do céu e da terra, né? Então, a gente tem aí, a gente está falando de Urano e Gaia, né? Então, Urano, céu, Gaia, terra. E aí, cada filho deles que nascia, Urano pedia para que Gaia colocasse os filhos de volta para a terra, né? E aí, cada filho que nascia, ela tinha que fazer isso. Então, isso aí já começa a mostrar a primeira fase até do patriarcado, né? Então, tinha essa exigência, essa tirania, tudo para poder preservar o poder dele. Então, aí, Gaia tinha que colocar todos os filhos de volta. E aí, ela decide reunir-se com os filhos, porque ela fica, assim, muito chateada com isso. E aí ela decide, numa reunião com os filhos, derrubar Urano. Só que assim, ele era muito bravo, né? E aí os filhos tinham muito medo dele. Menos um, o filho mais novo, que era Cronos, ou Saturno, né, na mitologia. E aí ele se junta com a mãe, eles forjam uma foice, e nesse plano ele vai lá e castra o pai. Então ele é também um filho e depois se tornou um pai castrador. E aí então, quando ele castra o pai, ele assume o poder, porque na mitologia o princípio masculino, que era viril, que tinha capacidade de reproduzir e tudo, era quem detinha o poder. Então, quando ele se uniu a Reia, né, que já era a esposa dele e irmã,
ele fez a mesma coisa que o pai. Ele repetiu o padrão masculino do pai. Então, o que ele fez? Ele, em vez de pedir para ela colocar de volta, não dava, né? Então, ele pedia, cada filho que nascia, Reia tinha que entregar a ele, e ele engolia os filhos. Cada filho que nascia, ele ia devorando, ele ia engolindo os filhos. É o pai que castrou o pai e engolia os filhos, que também, de certa forma, castrava, né? Ele tirava o poder. Tudo para manter o poder dele. Até que chegou no sexto filho, Reia também não aguentava mais essa situação, né? De toda vez ela nascia um filho, ela tinha que entregar e ele ia lá engolir o filho, né? E aí veio Zeus, o sexto filho, né? E aí o que ela fez? Não, esse filho eu vou preservar, esse filho eu não vou entregar a ele. E ela pega uma pedra, embrulha como se fosse um filho, como se fosse um bebê, e entrega a ele. Ele vai imediatamente, engole a pedra, achando que é Zeus. E ele é levado, então, para uma gruta, onde ele foi criado, depois afastado numa ilha. E aí, então, ele cresce e tudo mais. Só que daí, a partir daí, é que é a segunda fase, né, do patriarcado. A partir daí começa a gerar uma certa mágoa feminina, né, com relação ao masculino. Porque primeiro Urano, não, bota o filho tudo de volta. Gaia não aguentava mais. Depois Reia tinha que entregar os filhos para ele ficar engolindo. Então, nesse momento, que ele já é adulto, né, Zeus já é adulto, ela, junto com a mãe, né, junto com a Gaia, Reia e Gaia, elas forjam um plano, né, para também derrubar Cronos. Então é feita uma porção onde Zeus, disfarçado de servente, vai até Cronos, né, e serve aquela porção, que é um chá, uma bebida, uma coisa assim. E aí ele toma aquilo, começa a passar mal e começa a colocar os filhos todos de volta para fora, inclusive a pedra, né? Então ele vai colocando, e aí nesse momento é que vem uma grande guerra entre os titãs e os deuses olímpicos. E aí nessa guerra que durou 10 anos, né, uma longa história que durou 10 anos, quem assume o poder é Zeus, porque ele consegue derrubar Cronos. E aí, na herança, o que tem? Né? Cronos tirou o pai do poder, Zeus tirou o pai do poder, e aí ele pensou, não posso deixar nenhum filho me tirar do poder. E aí ele conhece, então, Metis, que é a deusa da prudência e da sabedoria. E ele se encanta com ela. Só que aí já tinha uma pegada do patriarcado, onde esses deuses achavam que podiam, por direito, tomar a deusa, assim como os homens e as mulheres, por direito, tomar da forma que queriam, né? Ou seja, eles investiam mesmo na cara dura e a mulher tinha que aceitar, né? E aí ele então investe em Metis e ela fugia dele o tempo todo, porque ela tinha uma capacidade de disfarçar, né? Ela se transformava e aí ela fugia dele até que ele, numa, consegue pegar ela e aí acontece, né? No português, claro, o estupro ali. Então ele domina ela e acaba engravidando e aí vem um casamento, aquela coisa toda. E aí, quando ele sabe que ela está grávida, o que ele faz? Não posso deixar um filho, um herdeiro, me tirar do poder. E aí ele vira para a esposa e fala, você tem capacidade mesmo de se transformar? Então se transforma num cavalo, agora se transforma numa ave, agora se transforma numa gota de água. E ela vai lá e se transforma na gota de água. E aí ele vai, engole Metis na forma de gota de água, grávida da primeira filha deles. E aí, passado um tempo, né, a cabeça de Zeus começa a crescer, a crescer, a crescer, e começa então a sentir dores terríveis. Ele vai até Hefesto, que era um deus que forjava as armas dos deuses lá do Olimpo, e pede para ele desesperadamente vir com o machado, abrir a cabeça dele para aliviar aquela dor. E aí quem nasce? Palas Atená,
né, ou Minerva para os romanos, que é a primeira deusa na mitologia grega que fala sobre a deusa feminista, né? E então ela que foi engolida pelo pai junto com a mãe, que de certa forma foi tirado, né? Teve aí uma limitação, né? Teve uma castração ali também, não só da forma da origem como ela nasceu, mas depois como ela foi, né? Como a mãe foi tratada, aquilo tudo. Então isso foi gerando, né? No feminino, desde lá do início, né? Em Gaia, depois em Reia, né? Depois Metis e o nascimento de Palas, então foi quando marcou esse movimento, primeiro movimento na mitologia contra o patriarcado. Então Palas pede ao pai, né? Ela passa a ser a deusa da justiça e da sabedoria, onde ela mais tarde se torna conselheira do Olimpo, né? Então o voto de Minerva vem disso, né? Dela que todas as decisões do Olimpo, só quem participava dessas decisões, né, do conselho do Olimpo, eram os deuses homens e Minerva, era a única deusa, que inclusive era a que dava o voto final, o voto de Minerva, né, e ela era a conselheira deles. Então, a partir daí, quando ela nasce, ela pede para o pai para ser uma deusa casta, para que ela não se envolva com nada do sexo masculino, para que ela tenha uma imparcialidade, para que ela possa ser absolutamente justa, né? Para que ela possa ser Negava totalmente racional. completamente, negava completamente, né, o masculino, né? Exatamente. E aí, nesse momento, Uhum. ela usa todo o lado dela, mental, racional, ela passa a ser a deusa também da guerra estratégica, né? Ela era uma estrategista. Então, a partir daí, dessa história da mitologia, começa essa mágoa com relação ao masculino, né? E uma defesa. E a partir daí, né, que depois, mais tarde também, Zeus, com a terceira esposa, que é Hera, né, se casa com Hera, que ele teve 3 esposas, né? E aí, quando ele casa com Hera, que é a deusa, que eu falo que é a primeira dama do Olimpo, né? Que se torna a deusa protetora do casamento lícito e da família e do lar. Então, a partir daí, se divide em 2 grupos: era a mulher do lar e a mulher da rua, porque essas outras, né, que foram contra o masculino, que tinha todas as bruxas, né? A gente vai falar de Lilith amanhã, né? Então tem Lilith, tem Nyx, né, que também é uma deusa primordial, que fala da noite, da escuridão. Então essas outras deusas ficaram com essa mágoa, né? Ficaram com essa ferida com relação ao masculino. E a gente traz isso como herança, né? Então desde lá do iniciozinho. Então Sim, sim, esse foi o sim. Então, comecinho, né? então, assim, né, gente, por que que a gente sempre traz, né, uma história lá de bem antigamente, né, e para comparar hoje, né? Porque, assim, a gente tem um corpo de memória, né? A gente carrega no nosso corpo todas as nossas memórias. A gente carrega no nosso corpo memórias desde a vida intrauterina. Então, assim, traumas, vivências, está tudo no nosso corpo, né? Não tem, às vezes, quando a gente faz um trabalho assim muito profundo e a gente descobre que a gente é, pensa determinada coisa por causa de um trauma que foi vivido pela nossa mãe quando estava grávida, nananã. A gente tem esse corpo de memória, né? No nosso corpo. E assim, não é só a memória da nossa vida agora, a gente tem memórias de vidas de ancestrais, né? Então a gente sempre traz história assim de antigamente, porque assim, a gente falou muito isso, né?
ontem. É, é muito novo a mulher ter opinião, a mulher decidir o que quer, a mulher começar a trabalhar, é muito novo, é muito novo. Então, assim, em 1960 que as mulheres começaram com a briga do feminismo, que foram para o mercado de trabalho, né? É tudo muito novo, né? Porque até então as mulheres eram submissas, né? Então a gente carrega esse corpo de memória, né? Que muitas vezes tem dores desse homem que agride, desse homem que engole os filhos, né? Desse homem que engole a própria mulher grávida, né? A É. gente traz nas nossas memórias de ancestrais de homem que abusa a gente, né? É, São então, todos por isso que a gente está arquétipos, né? A gente está falando também de exatamente, arquétipos, e esses arquétipos estão todos no mapa astral também. A gente encontra esses deuses e deusas todos no nosso mapa. Ou seja, a gente traz eles também no nosso inconsciente, né? exatamente. A gente é muito influenciada, né? A gente é muito influenciada por coisas que a gente nem sabe que a gente viveu, que existiram, por coisas inconscientes que estão aqui dentro da gente e a gente não sabe, e a gente está vivendo. Então, esse questionamento vai ser o questionamento de hoje. Né? Assim, a gente falou lá que as mulheres começaram a trabalhar, que teve a briga do feminismo. Assim, o feminismo, ele não foi ruim de todo, tá? Quando eu questiono o feminismo, tem gente que fala assim para mim: ah, mas Luciane, você acha que as mulheres têm que voltar para casa, voltar a ser submissa? Não, gente, não é isso, né? O feminismo ele foi positivo, mas ele também foi negativo, Uhum. né? Ele foi negativo quando é, a gente começou no feminismo tendo que começar a trabalhar e provar o nosso valor, né? A gente teve que provar que a gente é capaz. E a gente vem tentando provar desde então, né? E a gente começou numa competição muito bruta com os homens, né? E aí, por conta desse feminismo, a gente começou a entrar com o argumento de agora eu trabalho, eu não preciso do homem para nada, né? Então, assim, o feminismo é positivo, mas ele também é tóxico. Tem um lado É. negativo. A gente também perdeu com isso. Né? São A os gente não só extremos, né? ganhou. Quando a gente cai nos É, extremos, a gente perde é, muito. exatamente. Hoje a gente está falando sobre esses extremos. Né? Ontem a gente falou mal dos homens, né? Mas hoje a gente vai falar sobre os extremos das mulheres. Né? Então, assim, o que você aprendeu sobre os homens na sua família? Como que eram os homens na sua família? Né? O que sua mãe falava, o que suas tias falavam, o que suas avós falavam. Como que eram esses homens, né? Aquela É, famosa frase, né, Lu, assim, de homem é assim mesmo, mas é tudo assim, teu pai também é assim. Era assim que eu via. Teu pai também é assim, mas é tudo assim mesmo. Não é aquela coisa assim, releva. exatamente, exatamente. Assim, acho que a maioria de nós, a gente cresceu em ambientes que as mulheres ficavam assim, homem é assim, É, né? E às vezes em ambientes que as mulheres denegriam a imagem dos homens, né? O que que a sua mãe, o que que suas avós, o que que suas tias falavam sobre os homens dela, né? O que que você via? Você via os homens da sua família batendo nas mulheres? Porque nas nossas gerações ainda tinha isso. Quer dizer, ainda tem até hoje, né? Mas eu acho que ainda nas nossas gerações era comum isso. é. Como as nossas mães são de épocas de mulheres que tiveram que provar o seu valor para trabalhar, como elas que mudaram isso para gente,
né? Tem muita mulher aí que é as nossas mães que falam mal dos homens. Homem não serve para nada. É o modelo que a gente recebeu, né? Qual foi o modelo, né? É, é assim, quando eu casei, eu acreditava que homem não era capaz de tomar decisão tão boa quanto eu. Quem tomava decisão na minha casa era eu. Isso é Palas. Isso é Palas no mapa. Eu acreditava nisso. Por quê? Porque eu vim de família onde as mulheres eram as líderes da família. O homem só existia. O homem só existia, só comia, só deitava, só existia. As mulheres tomavam decisões, né? Então, assim, eu cresci acreditando, homem não serve para nada. É uma herança, né, Lu? Você recebeu essa herança, né? Esse modelo, É né? uma herança. É uma herança. Então, assim, o que que vocês, mulheres, pensam dos homens? Quem quiser comentar, comenta aqui. O que que vocês pensam dos homens? O que que vocês escutaram das mães de vocês? Como que vocês viam os pais de vocês? Né? Na minha família, eu via a força, o poder na minha mãe, não via no meu pai. É interessante. A minha Comigo foi mãe, o contrário. Comigo era o contrário. A autoridade estava com a figura masculina, no meu modelo de família. E aí, não, no meu modelo era a mãe, era a minha mãe. então, aí o que que se interfere agora, né, pra gente? Interfere essa crença que a gente tem, né? Interfere a crença que eu tenho de que homem não vai decidir, homem não vai resolver, homem não vai, eu não preciso dele, ele não vai tomar decisões, ele não vai tomar decisões como eu, ele não vai ser tão bom quanto eu é que sou boa, sabe? Para resolver, para cuidar dos filhos, para decidir. Eu cresci assim, eu cresci numa dinâmica de invalidação do homem. Uhum. Eu cresci assim. A mulher que era capaz de fazer tudo, que decidia tudo, né? Aí vamos voltar aqui que tem comentário, né? A gente pediu. Peraí, gente, eu tenho que voltar. Você leu aí? Hã? A Marcita colocou aqui, ó. Ou você pode se tornar autoritária como o pai. Será que eu sou, Marcita? Você me conhece? Será que eu sou? Aqui, ó, a Cris colocou aqui. Eu via como um carrasco todos os homens, em especial meu pai. Sim, se você aprendeu isso, né, durante a sua vida, durante a sua infância, durante a sua adolescência, hoje você vai olhar para os homens como carrasco, né? É. Por quê? E aí isso vai ser muito forte em você, né, Cris? Porque você tem essa experiência com o seu pai e ainda tem as heranças de ancestrais, né? Então a gente carrega esse corpo de memória. Aqui, outra pessoa, Larissa, botou. Eu ouvia que homem sempre trai. Se você acredita, o que que você pensa dos homens? Se você pensa que o homem sempre trai, né? É uma Você vai crença, arrumar né? homens que sempre trai. É. A verdade é essa. Gera uma crença que faz, que acaba atraindo pessoas e situações para que sejam validadas essas crenças. Isso acontece de uma forma inconsciente. Porque conscientemente Exatamente. ninguém quer. Ah, eu não quero uma pessoa que me traia, né? Mas quanto mais a gente. Aquela crença fica ali latejando, né? Fica ali, ó, só emitindo aquela informação no inconsciente, e aí acaba atraindo, né? Exatamente. É Para aquele validar. negócio assim.
É aquele negócio que a gente falou ontem, né? A gente sempre vai arrumar a pessoa para alimentar as nossas neuroses. É, Então, assim, não adianta apontar o dedo e falar do outro, né? Tudo bem, o outro pode não prestar, não tô defendendo o outro, não. Pode não prestar, mas assim, olha para você, né? Porque se você acha que o homem sempre trai, você vai arrumar um homem que sempre trai. Porque você precisa alimentar essa sua crença. Enquanto você não desfazer essa crença, você não vai arrumar um homem de alto valor. Se você não acredita que não é possível existir um homem que possa estar com você, possa ser seu parceiro de vida, que possa conquistar as coisas na vida junto com você, um homem que possa ser fiel, você não vai arrumar, entendeu? Porque assim, de duas umas, né? De duas umas. Se eu acredito que todos os homens traem, qual vai ser o meu comportamento, né? Eu vou controlar esse homem, eu vou ligar o tempo todo, porque eu não quero ser traída, né? Eu vou controlar ele o tempo todo, eu vou ligar para ele o tempo todo, eu vou ligar fazendo chamada de vídeo, saber onde que tá. exatamente. Que é a máscara, né? Essa é a máscara da dor da traição, é o controle. Quem traz a ferida da traição, ela usa a máscara do controle. Exatamente. Então, assim, né, é muito interessante, porque também quando você fica nessa dinâmica excessiva, não, porque eu vou controlar ele para ele não trair. Gente, isso não instiga, não. Isso instiga. Né? Eu tive um relacionamento, até te contei, né, Regiane? Eu tive um relacionamento que foi assim. Ah, eu fui pra praia. O cara ficou puto que eu fui pra praia, né? Eu não chamei. Aí, na primeira vez, tudo bem, relevei, entendi que, né, eu não sabia que o cara estava lá em casa, estava disponível, entendi que é, eu podia ter chamado, mas como eu não sabia que ele estava disponível, não chamei e fui. Na segunda vez, eu fui, porque eu gosto de ir pra praia sozinha, gente. Ninguém vai me tirar isso. Eu gosto. Aí na segunda vez eu fui. O cara ficou puto de novo. Aí eu fiquei assim, que tem ali fora que é tão bom que eu não posso ver, né? Instiga, instiga. É verdade. E aí aí eu começo a olhar, o que tem de bom aqui? Porque assim, deve ser muito bom, né? Pra eu não poder ver, deve ser muito bom, né? Mas é tudo projeção, né, Lu? É, É tudo então assim, projeção. a gente vai arrumar as pessoas para alimentar a nossa neurose. É aquela história assim, ah, não procura não, porque senão você acha. Claro, você vai achar, porque já vai a imaginação, você vai começar a imaginar um monte de coisa, você vai achar. Pode até não ter nada, mas você vai achar, você vai arrumar motivo, né? Tem mais aqui, deixa eu ver se tem mais. Tem uma pessoa que falou, acho que você comentou, você pode se tornar autoritária como pai. É, também, né? Ah, a Tati falou que a mãe dela é o sargento da casa. É, minha mãe também era. Minha mãe também era. E eu cresci acreditando que eu tinha que ser o sargento da casa. Por muito tempo eu fui sargento da casa mesmo, né? Tem outra aqui, importante se harmonizar com a ancestralidade e se libertar dela. Honrando, aceitando, você libera e segue o fluxo. É isso mesmo, né? É isso mesmo que a gente traz para questionamento hoje. Peraí que eu me perco às vezes tentando ver os comentários. Acho que eu vi. Não, não vi tudo, não. Aqui fica tão apertadinho, né? É Pra muito gente ruim. ver. É. Projeção e repetição de padrões da ancestralidade. Sim. Então, assim,
É, se você, se você acredita que você é uma mulher de alto valor, você tem que acreditar que existe homem de alto valor. E você só vai encontrar o homem de alto valor quando você descobrir a mulher de alto valor que tem em você. E essa descoberta Exatamente, muitas vezes precisa passar pela cura, né, da ferida, daquela mulher ferida. exatamente, Então, o exatamente, caminho né? é esse. Exatamente. Se eu acredito que todos os homens traem, ou que todos os homens, né, não querem saber de trabalhar, só quer saber de beber, que não é capaz de conquistar, né, as coisas que eu quero conquistar na minha vida, né? De duas, uma. Ou eu vou ficar ligando o tempo todo pro cara para controlar a vida dele, ou eu vou trabalhar pra caramba para sustentar o cara, né? Ou se eu for uma mulher de alto valor, eu vou parar e vou refletir assim: o que eu tô fazendo aqui? Porque a É, gente precisa de um equilíbrio, né? A gente precisa de um equilíbrio, né? A gente tem que estar no mesmo exatamente. nível, né? Se você é uma pessoa de alto valor e você fala assim: ah, meu marido não presta, eu sou de alto valor e meu marido não presta, tem alguma coisa errada aí. A Marcita falou para manda cantar para subir. Ai, Marcita. É, pois é, é o sistema de trocas, né, que a gente precisa olhar sempre. Porque às vezes a gente entra, a gente falou muito disso ontem, né, de relacionamento abusivo, que às vezes a gente dá e não recebe. Então você tem que administrar esse sistema de trocas, do dar e receber, né? Porque senão fica complicado. Porque a gente, muitas vezes, a gente não recebe, na maioria das vezes, né? A mulher não recebe porque ela não se dá a permissão de receber. Porque ela acredita que o outro não é capaz de fazer como ela. Porque ela faz o melhor, ninguém faz igual, E isso vem de né? onde, né, Lu? E esse comportamento vem de onde? Do modelo, É, né? de modelo, né? É, o que que você fala do seu marido para os seus filhos, né? Isso é uma reflexão importante também, né? Porque se Uhum. você fala, né, para sua filha, se você invalida a masculinidade do seu marido, sua filha vai crescer Nossa, acreditando, esse ponto é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Assim, né? para quem é mãe, assim, ter essa consciência é fundamental. Né? Eu cresci realmente, né? Eu cresci acreditando que homem não servia para fazer nada, porque eu era filha de uma mulher que era uma mulher sensacional, que todo mundo achava o máximo. Por quê? Porque ela dava conta de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar do marido, de fazer isso, de fazer aquilo, fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. E essa mulher morreu de infarto aos 52 anos. Será que ela era sensacional mesmo? Porque se ela fosse sensacional mesmo, ela ia conseguir lhe dar limites, né? Isso Uhum. é um questionamento importante, né? O que que você, né, como eu postei hoje, não é sobre anular o masculino, mas é sobre fazer as pazes. O que que você pensa sobre os homens? O que que você pensa do seu marido? O que que você fala do seu marido para os seus filhos?
O que que você pensa dos homens da sua família? Se você pensa que todo homem é assim, já era. É assim que você vai arrumar. É, É com difícil isso, certeza. né? E a gente falou do dedo podre, né? Quer falar um pouco do dedo podre, Rejane? Então, o dedo podre é uma crença, né? É uma crença que a gente gera de várias formas. Aqui, como a gente está falando de modelo familiar, né? Às vezes da sociedade. E aí a pessoa vai criando, ela vai criando situações, ela atrai situações para validar essa crença. E aí é aquela história, né? Eu só arrumo quem não é legal. Aí a pessoa, isso vai reforçando cada vez mais a crença dela, né? Vai alimentando ainda mais a crença dela. E aí essa pessoa, para sair desse ciclo do dedo podre, ela tem que romper com essa crença. E é no romper com essa crença que ela precisa fazer as pazes com o masculino, né? Porque senão ela vai É, toda vez repetir só relacionamentos frustrados, né? Porque são as crenças, são várias crenças relacionadas ao dedo podre, né? Que você colocou algumas aqui, mas tem aquela crença de que todo homem trai, todo homem é igual, né? uhum, Assim, da autoridade. Então tem que fazer as pazes, tem que desconstruir essa crença e fazer uma reprogramação dessas crenças. Uma nova estruturação, né? Mudar a estrutura de percepção, mudar esse filtro, né, perceptivo. Então, assim, através das suas experiências, você buscar a cura dessas relações, dessas experiências, para poder viver coisas novas, se permitir também viver coisas novas, né? Só que antes, exatamente. A gente, é aquilo que a gente está falando, antes da pessoa entrar numa nova situação, ela precisa também, né, Lu, se curar. exatamente, né? E assim, não é só. A gente está falando muito de feminino ferido, né? A gente precisa curar o feminino, o nosso feminino que está ferido, mas a gente precisa também curar o masculino que está ferido, né? É assim, nós temos uma energia feminina e uma energia masculina. Todo mundo tem, os homens e as mulheres. A gente tem energia masculina e a gente tem energia feminina, né? Então, o que que é a energia feminina? É a capacidade de cuidar, é a capacidade de amar, é a intuição, que mais que eu tô esquecendo? É a nutrição, né? O acolhimento. A nutrição, isso tudo é feminino, né? O cuidado. O que que é energia masculina? É a razão. A mulher é a emoção, o homem é a razão, é o planejamento, é competição. E aí, a gente, lá na época do feminismo, que a gente teve que ir para o mercado de trabalho, a gente teve que ficar muito mais nessa energia masculina do que na energia feminina, porque a gente teve que abandonar nossos lares. A gente não podia ser mais tão emoção, a gente teve que ficar razão para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir competir e para a gente entrar naquela guerra de provar o tempo todo para as pessoas, para os homens, que nós somos capazes. E a gente conseguiu provar, sendo que a gente está muito nessa energia ainda, né? Então a gente precisa curar isso, né? A gente vê o que mais tem hoje em dia é mulher super bem-sucedida, diretoras de empresa que ganham às vezes muito mais que os homens, né? E que estão infelizes, né? Por que que está infeliz? Porque essa mulher está adoecida com a sua energia feminina e masculina também.
não é que a gente não tem que ser razão, que a gente não tem que ter capacidade de trabalhar, de planejamento e tal. A gente tem, né? Mas tem que ter um equilíbrio. Essa pessoa está em desequilíbrio. Uhum. Deixa eu ver aqui se tem comentário. Ó, tem uma pergunta aqui da Rosane. Para vocês, qual é a crença mais correta que as mulheres devem ter pelos homens? Qual é a crença que você tem pelos homens? Né? Vamos ver se ela responde. Né? Eu acredito que existem homens de alto valor. Eu acredito que existem homens que não vão me agredir, como naquela época lá da mitologia, né? Que não vão abusar de mim sexualmente, que não vão engolir nossos filhos. Eu acredito, né? Ah, essa é a crença que eu tenho. Agora, qual é a sua crença? É. Né? E a da verdadeira parceria, Sim, sim, né? né? Aquele que vai respeitar o seu espaço para ser quem você é verdadeiramente, sem querer te ajustar, te moldar da forma dele, né? Sim, Aquele que você vai conseguir estar bem, relaxada, de uma forma autêntica, né? Onde, para mim, assim, né, eu vejo a parceria, né, do homem de alto valor é aquele que onde é aquela relação, né, que eu falo muito da alma gêmea, né? Então seria essa relação da alma gêmea. Então, onde um apoia o outro, tanto intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, é quando um apoia o outro para um crescimento e um objetivo comum, onde tem ali o mesmo foco, o mesmo olhar, a mesma direção, né? Então, a crença correta é do homem que vai ter esse respeito, né? Que vai te dar espaço para você ser quem você é e vai te aceitar dessa forma. exatamente. E A assim, se a crença gente não do tiver a homem ideal para mim crença, é essa. e se a gente não tiver essa crença, a gente vai sempre atrair o que a gente acredita. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente falou ontem. A gente vai arrumar sempre o objeto para alimentar as nossas neuroses. Então, antes de falar assim, eu tenho dedo podre para homem, volta para você. Uhum. O que está fazendo você repetir sempre o, o mesmo padrão? É saber se você também está no lugar certo, né? Porque assim, a gente recebe as pistas, recebe os sinais, e aí você tem que observar para ver onde você está, que tipo de situação que você está, né? Para você ver se aquele homem também está no seu padrão de alto valor, né? Porque é muito ruim você estar numa relação e você não poder ser você mesma, você não se sentir à vontade da forma como você é, né? Você tem que estar sempre preocupada com o que o outro vai pensar, se o outro vai falar, né? E é você não se sentir à Sim, vontade. se isso está acontecendo, né, não é um relacionamento de equilíbrio, né? Se isso está acontecendo, né, a mulher de alto valor, ela não está preocupada, ela é autêntica, É, entendeu? Ela não está preocupada em se adaptar ao padrão das pessoas. Ela é assim, ela é ela é quem autêntica. ela é. Ela assume quem ela é. Né? Eu acho que é uma questão até de maturidade, né? Quando a gente vai ganhando maturidade, a gente assume quem a gente é, Né? E né? assim O não como assumir é um pouco imaturo, né?
Porque assim como a gente também precisa, né, a partir do momento que a mulher ela sabe do valor dela, ela também vai dar espaço para o outro ser quem ele é. Então, o que se espera do outro é aquilo que nós somos. Por isso é um jogo de espelho e projeção. Sim. Né? Então, por isso que é importante a gente não só olhar para esse, né, fazendo as pazes com o masculino, mas antes de tudo é trabalhar o amor próprio, né, para você se fortalecer e conseguir ter a firmeza, a segurança, a estrutura emocional de olhar para esse homem de uma forma assim, muito segura mesmo, né? E entender o que você precisa estar oferecendo ali, o que você está precisando também receber dali. Porque senão entra em desequilíbrio, né? Então, a crença, como ela está perguntando, né? A crença mais correta é que ele tenha a mesma postura para que tenha um equilíbrio daquilo que a gente é, daquilo que a gente espera, né? Daquilo que a gente se propõe, é você receber igual. Na mesma proporção, nos mesmos pontos. E aí tá num relacionamento saudável onde ambos crescem, não existe uma competição, existe uma colaboração, existe um apoio mútuo, né? E onde a gente consegue estar à vontade nesse relacionamento, sem medo sem se sentir cobrada, sem se sentir criticada, tolhida, limitada de alguma forma, onde a gente fica naquela situação de ter que dar um jeito ali, né? Tem um ceder? Ok, tem um ceder, mas dentro desse ceder, porque a gente também, né, não pode ser tão rigorosa do tipo, ou é do meu jeito, né? Tem também essas concessões. Concessões faz parte do relacionamento saudável, mas tem que ser de ambos os lados para ter equilíbrio. Porque senão a gente vai concedendo, vai abrindo mão de um monte de coisa e o outro não quer abrir, né? Como eu já Uhum, ouvi isso uma vez, né? Quando a gente tem uhum, aquelas DRs, né? O que você acha que eu posso mudar? Né? Que a gente quer saber do outro também. Então, quando tem uhum. esses dois lados e quando você ouve que o outro não tem nada para mudar e é você que tem que mudar, aí o negócio, né? Fica aí porque o outro tem que querer também, né? Então, você quer fazer as pazes com o outro, mas o outro tem que querer também. Então, não adianta só a gente estar ali concedendo. Não, eu vou fazer as pazes, mas tem que ter a parte do outro também. Então, tudo, eu vejo assim, caminho é sempre o equilíbrio. É o caminho do E meio. não adianta a gente tentar moldar o outro ao nosso formato, né? Não, não adianta, né? Se eu penso que o homem é assim, então eu vou moldar ele para ele ser do jeito que eu quero. Isso não vai adiantar, né? Porque, É, assim, primeiro, se você está cobrando isso, você não é uma mulher de alto valor. Se ele está se submetendo a isso, ele não é um homem de alto valor. é. É que é tudo espelho, né? É espelho. É a E que, projeção, né? É a é, projeção. Quando eu cobro o outro de não me trair, de ficar controlando e tal, isso tem a ver, assim, não tem a ver com o que o outro vai fazer, porque a traição não é só o ato, é o sentimento. Então, assim, a mulher que acha que o homem sempre trai, ela já está sendo traída. Que é o sentimento, ela tem um sentimento de traição. Não vai adiantar o que o cara faça, ela tem um sentimento de traição. Então, assim, não é a questão do que eu vou fazer com o outro para o outro se adaptar a mim. É a questão do que insegurança é essa que você tem? Que crença é essa? Que excesso de controle é esse? Isso é fazer as pazes com o masculino. uhum, Se você não fizer as pazes, se você não elaborar melhor isso, se você não trabalhar essas suas crenças, essas suas inseguranças, você vai continuar achando que todo homem trai. E todo homem vai te trair. Ele pode até não fazer nada, mas você vai se sentir traída. uhum.
E vai reforçar ainda mais sua crença, né? Assim, sabe, uma coisa que eu, assim, que eu acho o grande barato do relacionamento é o crescimento que ele nos proporciona a partir dessas, né, desse esmeril aí que a gente vai, porque a gente vem com o modelo, né, a gente já nasce com aquele modelo e a gente vai adaptando, a gente vai fazendo um esmeril, né, com o outro vem, que a gente começa a se relacionar, aí traz aquilo, e a gente começa então a amadurecer, a crescer e a fazer ajustes na nossa vida, né? E vai fazendo a gente também expandir amor, paciência. Então, eu vejo que o grande barato do relacionamento é o crescimento em todos os níveis, né? Em nível intelectual, espiritual, emocional. Então, a partir dessas experiências que a gente tem com outra, a gente tem também a possibilidade até de se autoconhecer. Porque como Mas tudo é assim, projeção, né? A gente mas vai, assim, a gente só vai crescer se a gente quiser crescer. sim, sim. É a possibilidade de, né? É a oportunidade É, de. por exemplo, aquela pessoa que está repetindo sempre os padrões de relacionamento. Ela não está crescendo. Ela está tendo um Sim. relacionamento, está se mantendo igual, está pensando igual, está fazendo igual. Está tendo outro, está pensando igual, está fazendo igual, né? É, o, o- quando a gente cresce, o que que acontece? O nosso último relacionamento é sempre o melhor do que todos. E o próximo ainda vai Sim. ser melhor do que o último, né? Eu tenho uma cliente que vive um relacionamento abusivo, né? E ela fala assim para mim: ele foi o melhor que eu consegui durante toda a minha vida, né? E aí ela parou ali, ela fica ali, porque ela acha que a crença dela é que Uhum. ela não vai conseguir algo melhor, porque ele é o melhor, ela sabe que ele é abusivo, mas ele é o melhor de tudo, né? Então ela se mantém. E não, se ela crescer, se ela amadurecer, ela vai olhar para o relacionamento dela e vai refletir assim: não, isso aí eu não quero num homem. Não, isso aqui eu fiz, não é legal. Eu não vou mais ser essa pessoa assim. Não vou mais agir assim. E o outro relacionamento vai ser melhor. E se não der certo, o outro vai ser melhor. Quando a gente amadurece, o próximo relacionamento é sempre melhor. Agora, tá piorando, peraí, olha pra você. Eu penso assim, né? Tá piorando, olha pra É, você, né? com Você não tá certeza. amadurecendo, você não tá crescendo. Então, isso é fazer as pazes com o masculino. Uhum. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais comentário. Alguma dúvida, gente? Algum Hum? comentário? Ninguém quer falar alguma coisa? Eu acho, né? Então, assim, né, é o que a gente falou hoje à tarde, né? Terminou um relacionamento, o ideal, gente, fica um tempo com você, né? Fica um tempo com você, reflete sobre o que você quer e o que você não quer. Reflete sobre as suas crenças. Cura, né? Cura esse masculino ferido, cura esse feminino ferido. Se você não partir para o próximo com essas curas, você vai repetir o padrão. Uhum. Você vai repetir o padrão. Né? É importante que a gente fique um tempinho namorando a gente, sabe? Isso é extremamente importante para não repetir o padrão, né? Para de pensar que você só tem dedo podre. Não!
E peraí, o dedo é seu, você está apontando para onde você quer. Se você está apontando, o que está fazendo você apontar? Você tem que refletir sobre isso, porque está em você, não está no outro. Com certeza. Não é só existe homem que não presta, né? Mas eu acho que também é assim. Só existe mulher que aceita homem que não presta. Eu acho que é os dois lados, entendeu? E eu acho que quer falar mais alguma coisa? A Cris falou, maravilhosa a live de hoje. Obrigada, Cris. Quer falar mais alguma coisa, Regiane? Mais alguma coisa que você Então, notou que é vamos repetir. importante? Assim? Amanhã, só lembrando o pessoal, né, de amanhã. Amanhã temos mais live. E amanhã o tema será Na Cama com Elas. Então a gente vai falar desse tema caliente. É, exatamente. Então amanhã pede Vale Night, fala que vocês vão pra cama com elas, entendeu? Porque o negócio aqui vai ser. Amanhã eu vou vir de batom vermelho, vou vir super maquiada, vou tomar um vinhozinho pra esquentar, entendeu? Porque amanhã o assunto vai ser bom, tá? Convidem as amigas, convidem os amigos também, né? Porque é importante o homem conhecer o universo da mulher. Convida os amigos e fala pros amigos assim, sabe? Tem duas loiras que vão te levar pra cama. Duas loiras lindas que vão te levar pra cama. Então, É isso gente, aí. assim, amanhã vai ferver. Amanhã vai ferver. Amanhã eu vou até tomar um vinhozinho e vou ficar soltinha. Amanhã vai ferver. Tragam as dúvidas amanhã, gente. Isso, Então, tragam as assim, dúvidas. como a gente sempre pede, né? É, do que vocês escutaram aqui, né? Qual o insight que vocês tiveram, qual a ficha que caiu, o que fez mais sentido, né? A gente vai pedir para vocês para comentarem com a gente no direct ou quem está lá no grupo do WhatsApp, amanhã de manhã eu abro o grupo, comenta lá, quem se sente à vontade, tá? Porque assim, a gente não está vendo vocês, né? A gente está aqui pela internet, às vezes vocês comentam, mas a gente não sabe, né? Então, quando vocês comentam, quando vocês trocam, a gente tem um retorno, a gente tem um feedback de que esse trabalho está dando retorno, tá? Então, quem se sente à vontade, por favor, fico muito agradecida, me manda lá ou manda para a Regiane no direct o que fez sentido para vocês, tá bom? Então, boa noite, obrigada pela Boa noite, presença e gente. os convites. Obrigada. Obrigada, Regiane. Fiquem Obrigada, com Lu. Deus, tá? Vocês também. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.